E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Solar TV. Nós estamos aqui no estúdio da Solar TV recebendo aqui uma grande empresa aqui, a Solax, com o nosso amigo Gilberto, que representa a marca no Brasil, e o Marcelo, que é engenheiro da marca aqui no Brasil. Sejam todos bem-vindos, obrigado por esse bate-papo aqui. E vamos parar de enrolação, vamos conversar sobre novidades aqui da Solax. Gilberto, primeiro, obrigado, seja bem-vindo. E aí, Marcelo, beleza? Como é que tá? Prazer. Tranquilo. Fala, Ricardo. Cara, um prazer estar aqui com você mais uma vez. A gente está aqui trazendo muita novidade da Solax para o mercado brasileiro. Eu acho que entre as principais novidades, além de produto, eu acho que vale mencionar a entrada do Marcelo aqui, assumindo a nossa gerência técnica. Então o Marcelo entra como nosso gerente de engenharia para o Brasil, sendo responsável por toda a parte de suporte de produto, inteligência de produto, também contribuindo junto com o time da China. Afinal, a gente sabe que o mercado brasileiro tem muitas peculiaridades, então é muito importante ter o conhecimento local do mercado para contribuir para o desenvolvimento do produto. E aproveitando também, a gente está trazendo aqui hoje para apresentar para vocês os lançamentos da Solax na linha monofásica. Os inversores da Solax, a gente tem a categoria X1 e X3. X1, linha monofásica, e X3, a linha trifásica. E nesse lançamento da linha monofásica, nós temos aqui hoje o X1 Mini, que é o menor inversor do mundo, né, inversor string do mundo. E temos também o Boost, X1 Boost, que é a linha de 2 MPPTs dessa coleção. Vamos falar com o consumidor uma linguagem que ele entenda. Primeiro, quem está assistindo agora, está pensando em colocar um sistema fotovoltaico, é importante, né, Gilberto e Marcelo, o que é um inversor monofásico e o que é um inversor trifásico? Eu queria que o Marcelo respondesse isso para a gente. Normalmente o inversor monofásico é onde a gente vai utilizar em residências, né, que a gente tem 110, 220, que é uma linha que utilizam uma única fase. Né? Então são inversores menores com potências menores, normalmente. Tá. Né? Os inversores trifásicos são sistemas já para comércio e indústria que possuem uma alimentação de energia elétrica diferenciada, com um número maior de fases. Né? Então eles se diferenciam basicamente nisso e o nível de potência. Né? Então os trifásicos normalmente também já são potências maiores para atender a demanda de um mercado que é maior, de uma indústria que é muito maior do que uma residência. Ou seja, cada projeto pede um tipo de inversor, né? Então não precisa ficar, o meu é trifásico, o meu é mono... Não existe isso. Depende da topologia da instalação, do tipo de instalação. Falando da língua do consumidor, eu gosto de usar o seguinte exemplo. A energia chega na sua casa como se fosse uma corda sendo amarrada, e a energia passa por essa corda. As fases são essas cordas. Então, se você tem uma conexão monofásica na sua casa, muitas vezes você tem uma ou duas cordas, porque às vezes pode chegar uma rede bifásica, que vem dividida em duas fases, né? Então, e se você tem uma rede trifásica, você tem 3 cordas amarradas na sua casa, alimentando a rede de energia. Exatamente. Perfeito. Bom, muito legal. E quando a gente fala dessas diferenças de 1 MPPT ou 2 MPPT, esses dois equipamentos foram pensados para tipos de instalação também, que envolve assim, o meu é melhor porque tem 2 MPPTs. Não, esse é um pensamento também que não existe. Os dois são excelentes, mas são topologias de telhados diferentes, é isso? Exatamente. Quando você tem um inversor com 1 MPPT, você vai utilizar apenas uma água de telhado. O que isso significa? Que todas as placas fotovoltaicas que vão ser instaladas no sistema vão ficar para a mesma orientação. Quando você vai para 2 MPPTs, é quando você vai utilizar mais de uma orientação de telhado. Então talvez um telhado está para o norte, o outro para o nordeste, ou leste-oeste. Então isso nada mais é do que uma ferramenta para que o time de engenharia possa flexibilizar a aplicação do sistema. E é legal, né, quando a gente troca essa ideia aqui, porque eu quero que o integrador ele tem que saber disso, né? Isso tem que estar para ele trabalhar, ele tem que entender sobre isso. Só que é legal a gente levar essa informação também para o conhecimento de quem vai comprar. Porque fala, quando eu chegar para vender um sistema, eu já sei o que tem de tecnologia dentro desses equipamentos, o que é a diferença de um MPPT para 2 MPPTs. Né? Então essas coisinhas a gente vai falando na linguagem que o consumidor falar, legal, isso aqui serve melhor para minha casa. E pensando nessa linha, o que nós temos de tecnologia nesses dois produtos aqui embarcados aqui que a gente pode destacar? Olha, são várias, né? Mas o que eu destacaria assim como principal é a capacidade de sobrecarga, ou seja, a quantidade de módulos que eu posso utilizar com o inversor para mim conseguir ter um aumento na minha produção diária.
A tensão de início de operação dele também é muito baixa, ou seja, no início da manhã com pouquíssima radiação, logo que o sol está começando a apontar, ele já começa a gerar energia, então ele gera energia durante um período maior do dia, né? Eu acho que isso também é um ponto muito interessante. Do ponto de vista de operação da usina, eles têm a capacidade de fazer uma análise da curva de operação dos módulos, como que esse módulo está operando. Então, o teu instalador, a pessoa que foi lá instalar, ele pode fazer um diagnóstico remoto, muitas vezes, para verificar como é que está a qualidade daquela tua instalação. Precisa fazer uma limpeza, tem algum módulo, de repente, que está com algum problema, está tendo algum sombreamento. Ele possui também essa tecnologia, falando em sombreamento, que seria o rastreamento global da potência. Né? Então ele vai sempre procurar o ponto de máxima eficiência para aquele momento específico do dia. E ele faz isso o tempo todo. Essa é uma tecnologia também que eu acho que é muito interessante a gente destacar. Que é o Shadow Tracker, né? Shadow Tracker. Exato. O Shadow Tracker, o que ele faz? Ele identifica pontos de sombreamento e foge dele para poder maximizar a geração de energia dos módulos. Cara, é muito legal falar dessas tecnologias, né? Shadow Tracker, tecnologia também de segurança para dentro de uma residência, dentro de um comércio. Quando a gente vê esses produtos com essas tecnologias mais aprimoradas, mais avançadas, a gente vê que o melhor benefício é levar a máxima produção de energia para aquele consumidor. Então, quando o consumidor ele tem controle na palma da mão através de um aplicativo e falar, opa, tem alguma coisa que o meu sistema não está gerando a energia que deveria. Ele consegue, então, prontamente entrar em contato, precisa de uma limpeza de módulos, ou algum módulo, aconteceu algum problema pontual. Que mais, Gilberto, que você poderia destacar aqui para a gente? Cara, nesse ponto que você levantou, a plataforma de monitoramento da usina fotovoltaica ela é uma ferramenta de operação. Então, não serve apenas para o cliente final ver como é que está a geração de energia. Serve também para o integrador, para o instalador, ver como está a performance da usina. E aí, essa função do traçador de curva IV, ele vem justamente dentro da plataforma de monitoramento da usina para que o cliente possa utilizar essa função justamente no pós-venda dele, né? Porque isso auxilia justamente a entregar essa máxima potência, essa máxima geração, entender como está a performance da usina e ter esse atendimento para o cliente final. E, além disso, listando todas as características que essa linha monofásica da Solax possui, tanto nesses dois, eles têm basicamente as mesmas funções operacionais, o que vai diferenciar mesmo é apenas o número dos traçadores do ponto de máxima potência, que são os MPPTs. A gente pode destacar, levantando, você tem a tolerância da corrente de entrada de 16 amperes, por exemplo. A gente está falando um pouquinho de technique aqui, mas eu acho que são características do produto. Então você tem essa entrada da corrente de 16 amperes, que permite que os módulos que se trabalhe com os módulos de alta potência, que é a tendência do mercado brasileiro hoje. Que nem o Marcelo falou, você tem a tensão de início de partida do inversor numa tensão muito baixa, 40 volts, ou seja, com pouca luminosidade você já tem o inversor. Ele começa a trabalhar mais cedo. Ele começa a trabalhar mais cedo e para de trabalhar mais tarde. Então você tem um maior período de geração da usina. A gente tem também o AFCI, que é o circuito de proteção contra arcos, que agora vai começar a ser demandado no mercado brasileiro. Toda linha tem. Toda linha tem, e isso vai ser uma imposição de mercado brasileiro, porque vai uma norma que foi exigida pelos bombeiros, por questão de segurança. Então, os inversores já vêm com essa característica. Outro ponto importante ainda na linha de proteção, que é os DPS tipo 2 instalados dentro do inversor, que já vem como proteção também para evitar algum surto que venha danificar o produto. O que mais que eu estou esquecendo aqui? Olha, falando de longevidade de produto, que é importante também, incluindo a parte de monitoramento, de você ter não só as informações, todo o produto de hardware, não só falando de inversor solar, ele está em contínuo desenvolvimento, no caso da Solax também. Então, o software que comanda todo esse hardware, tudo isso que a gente vê, ele está em contínuo desenvolvimento. Então, uma outra característica importante é essa atualização remota. Então, a gente tem a possibilidade de, ao longo do tempo, ir acrescentando novas funcionalidades melhorias, e melhorando o que já existe. Então, você garante também essa longevidade do produto com essa possibilidade de atualização remota. Então, não é só uma visualização passiva, né? A gente tem possibilidade de atuar. Isso faz toda a diferença quando uma empresa investe continuamente
né, Sem dúvida. em aperfeiçoamento de plataforma, de hardware, de software, e é uma empresa que ela tem um histórico, né, uma empresa que trabalha firme para trazer o melhor. Essa parte de histórico eu acho interessante a gente levantar, porque a Solax é uma empresa que nasceu dentro de uma universidade, uma das principais unidades de tecnologia da China, entendeu? Então é uma empresa que já tem a pegada de P&D no DNA. E a empresa ela continuamente está aprimorando a tecnologia de seus produtos. Isso é muito destacado no mercado global na linha dos inversores de armazenamento de energia, dos inversores híbridos. A Solax hoje ela é referência mundial quando a gente fala de inversores híbridos, que é outra linha que a gente também está trazendo para o Brasil. Então, essa veia de desenvolvimento é muito forte na Solax, tanto na linha dos inversores, como na linha de baterias, armazenamento, então software também, óbvio que gerencia todo o sistema. Então, a gente tem essa pegada dentro da Solax. Que legal, muito bacana saber disso e muito legal saber que o consumidor pode contar com uma marca dessa aqui no Brasil. Um ponto que você destacou, que o consumidor deve estar se perguntando, poxa, mas então quer dizer que ele aguenta eu ter mais módulos, investir em mais módulos dentro de um inversor, por exemplo, de 5 kW, né? Eu pego aqui um inversor de 3, de 5 tal, eu posso colocar uma capacidade maior de módulos. Eu queria que você explicasse isso, como é que funciona isso, porque na verdade é uma curva, né? A gente chega num ponto máximo de produção que seria a luz do meio-dia, né? Do sol do meio-dia, mas ao longo do dia a gente não está aproveitando a capacidade máxima desse inversor. Exato. Então, se eu adiciono mais módulos, o inversor ele vai produzir mais energia. É isso? Sim, sem dúvida. Como você falou da curva, né? Os módulos fotovoltaicos eles dependem da irradiação. E como a gente sabe, a radiação, a luz solar, ela varia de acordo com o horário do dia, quantidade de nuvens e alguns outros fatores, né? Então, durante o dia você tem uma curva de capacidade de geração. Ela começa muito baixa no início da manhã, próximo do meio-dia e logo após o meio-dia você tem um pico e depois no final da tarde ela cai. O que acontece? Quanto maior a quantidade de módulos que você consegue colocar no inversor, mais elevado é esse pico dessa curva. Então, o que acontece? Se ele vai chegar no limite do inversor, que é onde você vai parar. Só que você amplia essa área que você tem embaixo, né? Essa área que é o que interessa para a gente, essa área que fica abaixo da capacidade de geração aqui do inversor. Então, se a curva for menor, ou seja, menor quantidade de módulos, você vai ter uma área menor de produção de energia. Quanto maior a quantidade de módulos que você consegue colocar, maior é essa área que você vai ter de geração durante o dia. Então, praticamente você consegue ficar com a geração no máximo durante o tempo todo. 6, 7 horas por dia, tranquilamente. Dependendo do local, você pega Nordeste e você fica até 8 da noite, dependendo do... Um ponto de atenção em relação a gente colocar essa sobrecarga em inversores em geral, não importa o fabricante, é que eu costumo dizer o seguinte: o oversizing do inversor é uma ferramenta, use com moderação. Porque o nosso mercado é muito acostumado a chegar... No limite. Na hora que o instalador às vezes vai comprar um inversor, ele fala assim, quanto de oversizing que ele tem? Ele só quer colocar no máximo, mas ele não entende qual que é como que é a operacionalidade dessa função e como que isso vai impactar na vida útil do produto. A gente tem que pensar o seguinte: quando eu estou duplicando, no caso desse aqui que aguenta 100% de oversizing, por exemplo, eu estou duplicando a potência instalada, eu estou colocando esse equipamento para trabalhar mais tempo. Nós estamos falando de eletrônica aqui. E eu vou ter corrente envolvida. Corrente corrói, né? Então, eu estou matando a vida útil do produto. Mesmo que está na garantia, entendeu? É muito importante ter essa consciência de como que você vai aplicar isso no produto. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes o cara coloca o inversor no topo lá, aí dá 3 anos o inversor parou de funcionar. Acontece. Entendeu? Então eu acho importante, principalmente... A engenharia é muito importante. A engenharia é muito importante, exatamente. Sim. Aí fica uma dica interessante para quem está vendo, né? Procure alguém especializado. Exatamente. Não pegue qualquer um. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, mas se você não tiver uma boa engenharia por trás, você vai condenar, como o Gilberto May falou, a vida útil do produto. Um exemplo. Você tem uma Ferrari, você vai andar só 300 por hora? Exatamente, não dá, né? E aí a gente fala assim, poxa, qual é a diferença de um inversor de 5 para um de 8? Ou às vezes a diferença é tão pouca que você fala, não, eu vou partir para outro inversor, né? Esse projeto pede outro, né? Eu não preciso trabalhar no limite, então tudo é moderação.
né? Beba com moderação. Exato. Essa é a ideia. Eu digo até que inteligência, né? Porque... Pense bem com quem você vai casar. Exato. Porque uma usina, se você vai instalar na tua casa, é um casamento. Exatamente. Às vezes dura bem mais do que muitos casamentos. Então pense bem com quem você vai casar. Exato. Selecione bem. E a gente está falando de um produto aqui, a linha da Solax são 10 anos de garantia, nos inversores, nas baterias. Isso não é garantia estendida. Não, 10 essa é a anos. garantia de produto, são Tá. 10 anos. Tanto para inversores string, inversores híbridos, são 10 anos, e as baterias também são 10 anos. Mas, de novo, o que vai... esses 10 anos, a gente está falando dentro de uma aplicação correta do produto. Eu gosto de trazer um exemplo muito legal, que é a questão das proteções internas dos inversores. Muitas pessoas falam, esse inversor tem proteção interna, não precisa de string box, não precisa de proteção externa. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é burrice, sendo direto e reto. Por que eu digo isso? É muito simples. O inversor da Solax ele tem a proteção interna. Se acontecer um surto, por exemplo, seja na rede, seja do lado AC ou do lado CC, a proteção do inversor vai funcionar e vai proteger o inversor. Só que o dispositivo de proteção foi utilizado, então a partir de agora ele não serve mais. E agora? Você vai trocar o inversor? Você vai trocar... Não tem jeito de trocar porque ele já vem acoplado na placa. Ele vem soldado. Ele vem soldado, Isso. então não tem como você trocar. Aí eu te pergunto, se acontecer outro surto, você vai perder seu inversor? Ou seja, é melhor você perder um dispositivo de proteção externo, que é fácil de trocar, ou perder o dispositivo interno de proteção que está dentro do inversor. É simples. Sim, isso é uma discussão que o mercado, até hoje, né, tem pontos e contrapontos. Se fala muito em proteção externa, na minha visão, tá? Agora eu vou falar a minha visão. Eu acho que proteção demais não é um problema. E pelo contrário, é mais uma solução para você se resguardar caso aconteça. Então, olha, o mercado fala assim, mas uma string box é um ponto de falha. Um ponto de falha é se for mal instalado. Exatamente. Né? Mal dimensionado, mal instalado, mal mantido. Agora, se parte do princípio que se você tem uma boa equipe, você contratou uma boa empresa, ela sabe o que está fazendo. Exatamente. E você tem uma segurança por trás daquilo. Então, o que é melhor? Você... não vou instalar porque é um ponto de falha, eu não confio no meu instalador, ou eu vou instalar, mas eu vou proteger o meu sistema? É muito mais interessante você ter uma redundância em proteção do que você deixar uma proteção isolada que, se for ativada essa proteção, você perdeu o seu produto. Eu já vi casos, por exemplo, que o integrador chega no distribuidor e fala estourou o dispositivo de proteção dentro do inversor, eu preciso trocar ele. Não, é o que a garantia cobre. Não, se ele funcionou, não tem por que trocar. Ele cumpriu com a função de proteção dele. Agora, se você deixou de ter um ponto de proteção externo para evitar que aquele ponto de proteção interno fosse ativado, quem bobeou foi você, amigo. São barreiras de proteção, né? Exato. Então, quanto maior a quantidade de barreiras que Melhor. você tiver, melhor. Quando não vai nem chegar dentro do inversor esse Exato. problema, vai parar é a mesma barreira. coisa que você querer parar um tsunami. Você vem aquela onda de surto, por exemplo, quanto maior o número de barreiras, menor vai ficando essa onda, até ela chegar a uma marolinha no inversor. Agora, se você deixar o tsunami entrar, fica complicado. Eu vou pegar esse aqui um pouquinho, só para virar ele aqui, ó. É vinho, gente, ó. Ele é uma peça única, é isso? O que eu tô vendo aqui? Esse é um ponto bem legal do design dos produtos da Solax, porque toda a linha de inversor monofásico da Solax, eles têm essa característica, aonde o design do produto é unitário, ele é inteiriço. Então você vê que o dissipador do inversor está no próprio corpo do produto. Isso aumenta a eficiência da dissipação, reduzindo aí, né, o ponto de contato. Você vê que alguns outros produtos, eles têm uma placa de alumínio fixada nas costas do inversor. E na Solax a gente preza muito por essa qualidade aí. O que permite o inversores de maior potência com dissipação passiva, né? Com dissipação natural, sem cooler, menos barulho, a possibilidade de uma flexibilidade de instalação em certos locais que poderia ser incômodo, né? Se você tivesse uma dissipação ativa, aquela ventoinha. E na opinião da Solax, é um ponto de falha, é isso? Uma ventilação ativa? Sim, pode ser também. Tá? É um ponto de falha, é um ponto que, inevitavelmente, se você tem uma ventoinha, ela está consumindo, ou seja, a eficiência do equipamento é menor, porque você vai estar consumindo mais energia internamente.
É um ponto de manutenção ativa em muitos casos, ou seja, você tem que fazer limpeza periódica, esse tipo de coisa, sem falar no barulho que ela também acaba gerando, né? Então, dependendo do ponto onde você instala, aquilo gera um certo desconforto, um incômodo também, né? Então, Que legal. E também é um ponto de entrada de insetos no produto também. Então, é um ponto de vulnerabilidade você ter a ventoinha. Obviamente que para inversores de potência maior, que tem maior carga de potência e exige uma dissipação forçada, geralmente linha de inversores trifásicos tem essa característica, né? Que você ter a ventoinha. Mas na nossa linha monofásica, a gente eliminou esse ponto do produto. Agora, uma questão, né? Quando o consumidor está assistindo aqui, onde que eu instalo, né? Essa a gente já falou que ele tem uma característica de dissipação muito bacana, mas muita gente tem essas dúvidas, né? A gente vê instalações que não era para instalar aí, não é o melhor lugar para se instalar. O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu recomendo instalar ele em um local, primeiro, que não seja acessível para qualquer pessoa de preferência, né? Ele é um equipamento elétrico, ele é um equipamento de potência. Você pode instalar na sala? Você até poderia. Eu recomendo? Não recomendaria, tá? É a mesma coisa que um veículo. Você pode deixar o veículo ao ar livre, e você pode deixar ele tomando sol, chuva e degradando, ou você pode deixar ele bem acondicionado. Então, um local de preferência de baixo fluxo de pessoas, sob o abrigo da luz solar, de chuva, eventualmente, apesar de eles serem IP66, eles podem ser instalados em um local externo. Coloquem em um local abrigado, bem ventilado e de preferência com uma certa restrição de acesso, né? Até porque eventualmente pode chegar, por exemplo, uma criança e desligar o equipamento. Não vai causar dano, mas você vai acabar perdendo geração, né? Então, evite locais de tão fácil acesso, local muito fechado, até por uma questão de segurança. Às vezes você precisa ter um acesso rápido ao equipamento, mas não deixa acessível para qualquer pessoa, tá? Não instala na sala, não instala no quarto, não instala no forno, no tá? banheiro, do lado do chuveiro. Evitem esses locais de instalação, tá? Então, cuidados básicos, tá? Falando desses equipamentos mais residenciais, né? Bacana. Como que a gente acha esses produtos? Quem pode comprar? Como comprar? Como funciona hoje a distribuição da Solax no Brasil? Legal. A distribuição do Solax hoje é através de distribuidores, né, de equipamentos fotovoltaicos. Para que você tenha a lista completa dos distribuidores disponíveis hoje, você pode entrar no nosso Instagram, Solax Power Brasil, vai lá em mensagens e digita distribuição, que você vai ter a lista completa automatizada lá. Show de bola. É isso aí. E o suporte, a empresa promove essa parte de contato com o integrador direto para promover essa questão de treinamento, de conhecer a fundo as funcionalidades do produto. Como que está isso hoje dentro da Solax? Tá, a gente está com a linha de suporte, a gente está com o suporte técnico da Solax aqui no Brasil. O Marcelo, ele é o responsável pelo suporte técnico. Nós atendemos tanto os integradores como os distribuidores. Então a gente está com esse acesso aberto por ambos os canais, atendendo a demanda conforme a necessidade. A gente está até com um programa de assistência técnica com os investidores da Solax, que é o seguinte: qualquer problema que venha aparecer, a gente pede no máximo até 72 horas para resolver o seu problema. Então estamos bem agressivos nessa linha de operação, e o Marcelo, ele já tem bastante experiência no mercado, então a gente fez questão de trazer um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe lidar com o cliente final e com a distribuição, para que a gente possa atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Show de bola, pessoal, tá aí. Então hoje nós conversamos aqui com a Solax, uma empresa que está fazendo a diferença no mercado nacional. E espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Vou agradecer aqui o Gilberto, o Marcelo. Prazer. E espero ver vocês mais aqui na Solar TV. Fique ligado na programação da Solar TV, no nosso novo portal, renováveis.info. Lá você vai ter uma equipe de jornalista dedicado para o setor de renováveis em geral. Solar, armazenamento de energia, que também é um outro caso que a gente vai discutir aqui daqui a pouco. A parte de mobilidade elétrica, tudo isso vai estar dentro do contexto aí de transição energética do futuro, de como você vai usar a sua energia. Na verdade, agora você tem a opção de você produzir a sua própria energia, ter acesso à sua energia, gerenciar a sua energia. Para isso, é interessante você fazer uma boa escolha em equipamentos, em tecnologias que vão te ajudar aí ao longo dos anos. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!